Olá, você que nos assiste pela TV Alfa Ômega. Eu sou Carlos Valentim, estive afastado aqui umas 2 semanas, já estava com saudades de vocês. E vamos recomeçar com a nossa série de programas sobre dicas tributárias com força total. Hoje nós vamos falar sobre um programa especial de regularização tributária, conhecido como a sigla PERT, que é P-E-R-T. Esse programa, e por que eu resolvi falar desse programa agora? Porque ele já teve algumas prorrogações desde que ele começou a ser idealizado pelo governo federal, e agora ele está numa última prorrogação que vai até 30 de outubro, daqui mais alguns dias. Esse programa começou lá em janeiro de 2017 mesmo, por iniciativa do ministro da Fazenda, pelo Henrique Meirelles. Ele encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória, que era a 766 de janeiro de 2017, aonde trazia um programa de regularização tributária. Não tinha o ED especial, era PRT o nome. E esse programa era um programa que ele não tinha qualquer tipo de benefício para quem aderisse no que diz respeito a descontos sobre multa e juros, que é o que normalmente caracteriza esses programas de refinanciamento tributário. Esse programa ele trazia uma inovação, que era uma inovação de poder se utilizar as bases negativas de prejuízo fiscal e as bases negativas de contribuição social e os prejuízos fiscais, que é a base do imposto de renda, pelas pessoas jurídicas. Isso em si não é uma novidade, mas a novidade é que agora poderia ser utilizado também pelas coligadas e controladas, o que eu acho uma coisa absolutamente justa, porque, como eu já falei aqui em alguns programas atrás, o Brasil tem uma deficiência muito grande nesse sentido de tratar valores que pertencem a uma mesma pessoa de forma desigual, só porque eles estão organizados em CNPJs diferentes. Então, dessa vez, se permite utilizar os prejuízos fiscais e as bases negativas de contribuição social de empresas coligadas e controladas. Mas essa medida provisória não teve lá grande apelo, não teve lá um número de adesão muito forte. Não houve também o interesse do Congresso em votá-la, porque ela não tinha qualquer tipo de benefício para o empresariado no que diz respeito à redução de multas e juros. Então, quando chegou no dia 1º de junho desse ano, essa medida provisória deixou de ter eficácia por decurso de prazo. Passou-se o primeiro prazo de 60 dias, ela foi prorrogada por mais 60 dias, mas não houve votação e ela simplesmente deixou de existir. Então, o que aproveitou-se em relação a isso? Encaminhou-se uma nova medida provisória, que é a 786. Essa medida provisória, ela vem no mesmo modelo dos refis anteriores, ela manteve as coisas boas dessa medida provisória anterior, que é a possibilidade de pagar com parte de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, e trouxe aí os benefícios que o empresariado já está acostumado, que é o que? Você paga com um certo desconto, esse desconto pode chegar de até 90% dos juros e 50% da multa, mas ele tem uma diferença, ele é um pouquinho mais pesado do que os passados, porque ele obriga que aquela pessoa que tem um interesse em aderir ao programa pague pelo menos 20%, no mínimo 20% à vista, sem dedução nenhuma. Então, se você tem uma dívida consolidada de R$1 milhão, pelo menos R$200 mil sem desconto nenhum, você obrigatoriamente tem que pagar à vista. Esse à vista também ele é parcelado, ele começava lá em setembro, então eram 5 parcelas, setembro, outubro, novembro e dezembro, e uma parcela única em janeiro. Só que agora, com as prorrogações, manteve-se o prazo final, que é janeiro, então quem aderir agora vai ter que pagar aí agosto, setembro e outubro de uma parcela só. Bom, o que se faz com a diferença, com os 80%? Os 80% eles podem ser pagos com a utilização total de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, para quem tiver, e para quem não tiver, aí tem alguns prazos que são, quanto maior o prazo, menor é a redução do que diz respeito a multa e juros, mas a redução que se consegue com isso aí, máxima, é 50% de redução da multa e até 90% de redução nos juros.
É um programa bastante interessante, mas por alguma razão, eu acho que estão esperando alguma coisa a mais, ele não está tendo aí a adesão que o governo federal espera. O governo federal esperava arrecadar aí cerca de 20 bilhões de reais, mas as últimas estimativas dizem que o valor vai ser muito menor do que isso, talvez chegue aí perto de 3, 5 bilhões de reais. Por que se faz um programa desse tipo? Existe no Brasil, hoje, alguns bilhões de reais em impostos federais que não são pagos, por diversas razões. Tem alguns empresários que simplesmente não pagam mesmo, deixam de pagar, ficam aí aguardando uma oportunidade dessa de quitar suas dívidas, e tem aqueles também que têm disputas judiciais com a Receita Federal. Então, alguns disputas justas, onde eles foram autuados por uma razão que não é uma razão de fato, mas simplesmente porque houve uma interpretação equivocada da Receita Federal. Então, esses têm mais a que ser discutido mesmo e não devem nem ser, não recomendo nem inserir ele dentro de um refis, porque se há uma forte argumentação para poder cancelar esse crédito tributário, é melhor perseguir aí essa luta até o final dela. Mas tem outros casos que são simplesmente teses jurídicas que se são colocadas para reduzir carga tributária, e essas teses nem sempre levam a um resultado que o contribuinte gostaria de ter. E tem também aqueles que foram autuados, reconhecem que o auto é devido, que o imposto é devido, mas utilizaram todo o processo administrativo fiscal, que a gente já conversou sobre ele também em alguns programas atrás, para postergar o pagamento desses valores e manter até a discussão, depois de encerrado o processo administrativo, em uma discussão judicial, para esperar justamente um momento desse, quando chega aí uma oportunidade de refinanciar toda essa dívida, pagar essa dívida com alguma economia. Isso traz uma economia até real para as companhias, por quê? Porque dependendo do tipo da discussão que ela tem, dependendo da probabilidade de perda, ela é obrigada a fazer uma provisão contábil para isso. E essa provisão contábil ela leva em consideração o quê? Todos os encargos. O valor principal, mais a multa, mais os juros e mais as atualizações por juros Selic que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, quando há uma adesão a um programa desse, onde eu tenho a possibilidade de abater de forma bastante significativa esses valores de multa e juros, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reversão dessa provisão que vai representar uma receita para a companhia. A receita vai acabar ganhando com isso também, além de se livrar do passivo, ela pode ter uma bela economia e um resultado contábil bastante interessante. Bom, mas isso não é aplicável, a gente está falando aqui o tempo todo aí sobre pessoa jurídica, mas isso não é aplicável somente à pessoa jurídica não, viu? As pessoas físicas também, desde que elas tenham dívidas consolidadas que são até 30 de abril de 2017, esse prazo antes era lá novembro de 2016, mas com as prorrogações, hoje, se você tem uma dívida acumulada até 30 de abril de 2017 de algum tributo que você deixou de pagar porque você não sabia, você errou nas contas, você não entregou a declaração, enfim, não importa qual seja a razão, tanto que esse programa ele abriga qualquer tipo de débito tributário que você tem. Esteja ele na fase administrativa, ou seja, a discussão esteja ainda dentro da Receita Federal, ou esteja essa discussão já no âmbito da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então que ela esteja já dentro aí da discussão judicial. Em ambos os casos, seja administrativo ou seja judicial, tem alguns compromissos que você tem que assumir. O primeiro deles é você desistir formalmente da discussão que você está tendo com o fisco. Se é uma discussão administrativa, você tem que formalizar essa desistência da discussão, e se for uma discussão judicial, você também tem que formalizar essa discussão judicial, encaminhando essa sua manifestação de vontade ao juízo da vara onde o processo estiver correndo, e aí ele é baixado e fica aí suspenso, porque ele não é liquidado de uma vez. Por quê? Porque ele fica suspenso, porque você ainda tem algumas obrigações a cumprir, que são as obrigações de pagar aquilo que você assumiu como dívida. Você faz uma confissão de dívida, então você diz que realmente devo, vou pagar, e vou pagar de acordo com as condições que o programa está me impondo. E como isso tem um prazo, então se você deixar de cumprir essas obrigações, esse programa pode ser cancelado para você, você pode ser excluído dele, e aí se acontece a exclusão, toda a carga judiciária volta contra você e os valores também voltam todos.
Então, todos os benefícios que você teria conseguido com essa adesão a esse programa, elas deixam de existir automaticamente e aí vem toda a carga para cima de você. Esse é um negócio interessante no Brasil também, porque, vocês viram, lá na frente eu falei que existem bilhões em discussão. Agora, por que existem esses bilhões de discussões? A PGFN, que é o braço judiciário da Fazenda Nacional, ela tem um corpo limitado de profissionais, tem um corpo limitado de advogados para fazer essas cobranças e tem muita gente devendo imposto. Tem muita gente que deve por diversas razões, como eu estava falando. Tem gente que não deve porque acha que não tem que pagar mesmo. Espera aí vir uma ação judicial, porque não é falta de legislação. No Brasil está em vigor a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, que é uma lei de 1980, que é uma lei que tem procedimentos pesados contra o devedor tributário. Os débitos tributários são considerados como débitos privilegiados. Então, significa dizer que numa liquidação de uma companhia, eles têm prioridade de recebimento em relação, por exemplo, a uma dívida que a companhia tenha com o fornecedor. Então, os débitos tributários, junto com os débitos trabalhistas, eles têm uma característica especial dentro de uma liquidação de uma companhia. Mas, mesmo assim, mesmo com toda essa força, essa lei 6.830 permite que a União, os estados e municípios também, que ela é uma lei federal, mas se aplica a todos esses três entes, ela permite que se bloqueie contas bancárias, que se faça penhora de bens, que se faça arresto desses bens para pagamento de impostos. Ela permite uma série de coisas, mas da mesma forma que tem todos esses ataques, também tem um lado que tem a defesa. Então, também o contribuinte tem do lado dele diversos recursos na esfera judicial que ele pode utilizar também para postergar mais esse pagamento. Então, eu conheço casos assim, casos de pessoas, de empresas de grande porte que não pagaram determinados impostos porque simplesmente não quiseram pagar. Depois, quando foram autuados, levaram essa discussão na esfera administrativa. Quando perderam na esfera administrativa, aguardaram a execução fiscal começar, porque leva um certo tempo também entre uma coisa e outra. Quando entra a execução fiscal, oferecer uma garantia qualquer, que pode ser uma carta de fiança bancária, que isso é previsto na própria Lei 6.830, e mantiver a discussão no judiciário. Então, vai recurso atrás de recurso, leva anos até que o fisco consiga recuperar alguma coisa daquilo que lhe é devido. Então, se você está nessa situação, se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, eu acho que é um momento de aproveitar essa oportunidade que ainda está em vigor. Eu acredito que não vai ter mais outra prorrogação, essa deve ser a última mesmo, que esse prazo primeiro já foi abril, depois já foi agosto, já foi setembro, agora está 30 de outubro e o governo diz que deve ser a última prorrogação. Então, aproveita, dá uma olhada naquilo que você tem em termos de contencioso, seja ele administrativo ou seja ele judicial, e seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e analise. Ele foi regulamentado por uma instrução normativa que é a 1711, é uma instrução normativa de junho de 2017. Você pode entrar no site lá da Receita Federal e conseguir essa instrução normativa, e nela você vai ter todas as informações que é necessária para que você faça adesão a esse programa. Não há necessidade de você ter aí auxílio de nenhuma consultoria externa. Talvez você precisa de uma consultoria apenas para examinar a qualidade do seu contencioso, se é um contencioso bom, você tem uma chance real de ganhar a disputa com o fisco, ou se é um contencioso baseado numa tese que está enfraquecida ou baseado numa argumentação que você não consegue sustentar por meio de provas. Enfim, então você deve ter sim uma avaliação de um profissional nesse sentido apenas, mas para adesão propriamente dita, você consegue resolver isso aí sozinho, sem problema nenhum. E depois, o mais importante também é cumprir todas as etapas daquilo que você se dispôs a cumprir para evitar que você seja excluído do programa, que a exclusão do programa pode trazer um malefício para você muito grande. Bom, então eu acho que em relação a programas de regularização tributária é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, os nossos e-mails estão aqui na tela, vocês podem nos procurar, que teremos prazer em ajudar vocês. Bom, agora para os próximos programas, você tem ideia de quanto você paga de imposto em cada atividade que você faz na sua vida?
quando você vai para a academia, quando você toma um chopinho no final do dia, quando você faz uma refeição, quando você compra uma roupa de marca, quando você compra um carro importado, você tem ideia disso? Nos próximos programas, eu pretendo abranger cada uma dessas etapas pelos tributos, que são os tributos municipais, federais, estaduais, como esses tributos são cobrados, qual é a base de cálculo de cada um, para você ter uma ideia de quanto que você paga de imposto e o que ele pode fazer, o que é possível do ponto de vista legal fazer para minimizar essa carga tributária. Combinado? Então, até a próxima e obrigado pela audiência de vocês.